Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e também as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Estou meio afônico, mas a gente vai procurar fazer esse vídeo dessa forma mesmo. Vamos aqui, antes da gente começar com o giro de notícias do Flamengo, a gente pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, Flamengo e Bahia fizeram a partida mais importante da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times praticamente brigam nesse momento pela 4ª posição do Campeonato Brasileiro edição 2024. A 29ª rodada poderia ser considerada perfeita para o Flamengo caso o Botafogo tivesse perdido algum ponto para o Atlético Paranaense jogando em Curitiba. A rodada 29 teve vários resultados importantes para o Flamengo, na busca ainda por uma melhor classificação na tabela ou até, quem sabe, por uma melhor sorte e tropeço dos líderes pela briga também pelo campeonato. Vejam os resultados que ajudaram o Flamengo. Fluminense 1, Cruzeiro 0 na quinta-feira, deixou o Cruzeiro a 8 pontos com um jogo a menos, que o Flamengo com um jogo a menos. O Grêmio 3, Fortaleza 1, o Flamengo está a 4 pontos do Fortaleza com um jogo a menos. Bragantino 0, Palmeiras 0, o Flamengo está a 6 pontos do Palmeiras com um jogo a menos. Corinthians 2, Inter 2, o Flamengo abriu 5 pontos do Internacional. Cuiabá 2, São Paulo 0, o Flamengo abriu 4 pontos do São Paulo com um jogo a menos. Então, resultados importantíssimos para o Flamengo na caminhada do Brasileiro. Faremos agora uma análise fria, porém objetiva, da vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2-0 ontem à tarde, noite, na Fonte Nova. A verdade é que o Flamengo em nenhum momento da partida, seja no primeiro ou no segundo tempo, deixou de ter o controle do jogo diante do Bahia. O certo é que o Flamengo, marcando sempre em bloco alto, não permitiu que o Bahia jogasse ou gostasse do jogo, mesmo tendo posse de bola, porém uma posse de bola improdutiva com pouca efetividade na direção do gol. Sobre os destaques da partida, Wesley, mais uma vez, muita vontade e disposição, pena que ao final da partida sentiu uma lesão muscular, tendo que deixar a partida. Léo Ortiz é o nosso camisa 10 da defesa. Joga com uma elegância, com uma tranquilidade e com muita precisão. Não toma cartão amarelo, não faz falta feia. Enfim, realmente é o camisa 10 da nossa defesa. Gerson, o nome do jogo, o dono do time, de longe o melhor jogador em campo. E Felipe Luiz, que mais uma vez preparou muito bem, de forma maravilhosa, a equipe do Flamengo para enfrentar o Bahia. Dos jogadores que estavam pendurados pelo cartão amarelo do Flamengo, Gabigol, Carlinhos e Léo Ortiz, não perdemos ninguém para o próximo jogo contra o Fluminense após a data FIFA. Sobre a data FIFA, o Flamengo, pelas palavras de Felipe Luiz na entrevista coletiva da vitória diante do Bahia, deve dar 2 ou 3 dias de folga ao elenco rubro-negro, antes da reapresentação para início da preparação para a partida contra o Fluminense no dia 17. Né? O Flamengo agora vai para a data FIFA, teve convocado os jogadores Gonzalo Plata, Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Gerson e Eric Pulgar. Esses não se reapresentarão ao Flamengo quando depois das folgas. Com a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2-0, segue o tabu em relação ao técnico Rogério Ceni, que em 15 oportunidades como técnico de futebol, enfrentou o Flamengo e perdeu todas as 15. Não tem nenhuma vitória e muito menos um empate. São 15 jogos, 15 vitórias do Flamengo
contra o Rogério Ceni de treinador. Meus amigos, a FIFA assumiu os salários do centroavante Pedro até o artilheiro do Flamengo se recuperar da grave lesão no seu joelho esquerdo. A entidade já comunicou ao Flamengo que arcará com todos os vencimentos até o atacante voltar a jogar futebol. Como no Brasil, a remuneração da maioria dos jogadores são divididas entre CLT, normalmente aí na faixa de 60%, e mais direitos de imagem, em torno de 40%, o programa da FIFA cobre apenas os custos que constam na carteira do trabalho, ou seja, 60%. Por conta disso, o Flamengo já tem negociações avançadas com a CBF para um acordo em que a entidade maior do futebol brasileiro assuma o restante, ou seja, os 40% do direito de imagem, referente à outra parte do salário do Pedro. Acho que vai dar certo, o Flamengo não vai ter esse tipo de prejuízo com o Pedro parado enquanto estiver se recuperando da cirurgia. O Flamengo é campeão do Campeonato Carioca Feminino Sub-20. Ontem, sábado, as jovens rubro-negras receberam o Fluminense na Gávea para o segundo jogo da decisão e garantiram um título inédito para o Mengão, com um placar agregado de 1-1, devido à vantagem do empate pela melhor campanha na fase de classificação do campeonato. Então, parabéns às meninas do futebol feminino sub-20 do Flamengo, que conquistaram o campeonato carioca da categoria. Se o futebol feminino sub-20 conquistou o título, o Flamengo, futebol masculino sub-20, jogando na Gávea a primeira partida da decisão do Carioca, da categoria contra o Vasco, perdeu por 2-1, mesmo contando com o reforço de Lohan. As equipes voltam a se encontrar no próximo sábado, no dia 12, às 10 horas da manhã, jogando em São Januário, e o Flamengo, para ser campeão, precisa vencer o Vasco da Gama dentro dos seus domínios por pelo menos 2 gols de diferença. 1 gol de diferença leva a decisão para a cobrança dos pênaltis, 2 gols, o Flamengo é o campeão. O atacante Gabriel Barbosa, Gabigol, ao entrar em campo ontem diante do Bahia, chegou à marca extraordinária de 300 jogos vestindo o manto sagrado rubro-negro. Então, parabéns aí ao Gabriel por essa marca conquistada, vestindo por 300 vezes o manto sagrado rubro-negro. Saiba quais são os próximos passos do Flamengo em relação ao seu estádio próprio após assumir a posse do terreno do gasômetro. Primeiro, o Flamengo vai precisar elaborar o conceito do estádio. Depois, elaborar também os projetos básicos e executivo do Estado. De posse desses projetos, o Flamengo vai fazer o pedido dos licenciamentos necessários ao início da obra, à Prefeitura, ao Corpo de Bombeiros e também à Câmara de Vereadores. Também, depois de tudo isso, o Flamengo vai abrir concorrência não só para a elaboração do projeto do estádio, mas também para a construção do estádio, né? E, por fim, o Flamengo vai ter que definir as receitas que custearão a casa própria do Flamengo. Então, não pensem que o Flamengo está parado, não. As coisas estão andando, né, na devida proporção, e agora, depois de assumir a posse do terreno, tudo fica mais fácil. Vai começar também a questão da demolição de tudo que tem lá dentro, né? Tira-se o que ainda é aproveitável para se vender, para se doar, para fazer alguma coisa, e o resto, o trator vem e derruba e não demora, é rápido. Vazou na última sexta-feira as imagens da nova camisa número 3 do Flamengo, de cor predominantemente cinza. O lançamento do manto sagrado número 3 está marcado para a próxima sexta-feira, dia 11 de outubro. A Conmebol anunciou nesse final de semana que a final da Libertadores de 2024 será disputada no Estádio Monumental de Nunes, de propriedade do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina. A partida acontecerá no dia 30 de novembro, um sábado, na casa do River Plate, que está ainda muito vivo no campeonato. A Libra, organização com o objetivo de criar uma liga única para organizar o futebol brasileiro, definiu Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, como representante do projeto até o final de 2025.
Ao lado do mandatário flamenguista está também o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Meus amigos, o Corinthians pagou na última sexta-feira a multa no valor de R$500 mil por conta da presença do goleiro Hugo Souza jogando pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Agora, a partir do dia 10 da próxima quinta-feira, 10 de outubro, o Corinthians pode já exercer a opção de compra do goleiro Neneca Hugo Souza ao Flamengo. Basta ele pagar €800 mil que o Corinthians fica detentor de 50% dos direitos econômicos do Neneca e o Flamengo ainda mantém outros 50%. Então, vejo muita gente questionando se o Neneca pode voltar ao Flamengo. Dificilmente o Neneca volta ao Flamengo, até porque ele vem numa fase muito boa no Corinthians e o Corinthians vai sim exercer a opção de compra e comprar 50% dos percentuais dos direitos econômicos de Hugo Souza. Para finalizar, a partida contra o Bahia, ontem na Fonte Nova, em que o Flamengo venceu por 2-0, marcou também o primeiro gol de Carlos Alcaraz vestindo a camisa do Flamengo, ao bater um pênalti sofrido por Michael após a agressão do colombiano Santiago Arias, que terminou expulso da partida. O gol marcado por Alcaraz tira a pressão de cima dele, que pode agora, durante essa data FIFA, treinar com Rogério Ceni com forma mais tranquila, de forma mais amena, né? Sem aquela pressão de já ter marcado um gol, que é importante para quando o jogador chega se sentir mais tranquilo. E a torcida vibrou pela forma como o Alcaraz bateu o pênalti com muita responsabilidade, com força, sem chance nenhuma para o goleiro Marcos Felipe do Bahia defender. Agora, Flamengo vai para a data FIFA, 6 jogadores seguirão para suas seleções: Dela Cruz, Arrascaeta, Varela, Pulgar, Gerson e Gonzalo Pato. O restante do grupo vai ter alguns dias de folga, depois se apresenta, e aí Felipe vai ter pelo menos uns 9 dias para treinar a equipe. A próxima partida do Flamengo será pós-data FIFA, no dia 17, uma quinta-feira, no Maracanã, contra o Fluminense. E aí, depois dessa quinta-feira contra o Fluminense, a grande decisão contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no domingo, dia 20, valendo vaga na finalíssima da Copa do Brasil, edição 2024. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Essas são as notícias do Flamengo. Desejando para você um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.